e as colunas de sangue de São Marcos. Eu não sei se caso você já tenha visitado Veneza, enfim, eu não sei se você já percebeu que existem duas colunas lá no Palácio Ducal, que elas são diferentes de todas as outras. Todas as outras são brancas, porém essas duas aqui, elas são vermelho sangue, digamos assim. Bom, a gente vai ver nesse vídeo aqui por que isso, né? Por que tem essas duas colunas que são diferentes lá no Palácio Ducal, que, para quem não sabe, era o palácio que abrigava o Doge, né? Essa figura que era o chefe de Estado da Sereníssima República de Veneza. Antes disso, eu peço para que você curta o vídeo, para que você se inscreva aqui no canal. O canal sempre traz coisas novas todos os dias a respeito dos Vênetos, da nossa história. Te aconselho também aqui a fazer o curso de língua vêneta, tá bom? Obviamente, enquanto ele está aí disponível, vai lá e faz o curso de língua vêneta. Não sei até quando eu vou conseguir ficar disponibilizando o curso. Meu tempo está cada vez um pouco mais restrito, então eu já faço um apelo para vocês. Se vocês quiserem aprender a língua, aproveitem aqui nesse momento que ainda está sendo disponibilizado o curso. Também eu peço para você aí não esquecer de ativar o sininho das notificações. Isso aqui é importante, né? Porque se você não assina ou não ativa o sininho das notificações, você não recebe os vídeos. E aí é um problema, porque eu faço conteúdo, produzo conteúdo, mas você não tem ele ali, não está recebendo no seu YouTube. Então sempre ative o sininho das notificações. Bem, outra mensagem que eu gostaria aí de passar para vocês é sobre a Masterclass, o curso que a gente vai fazer no sábado do outro mês, né, do mês que vem, sábado, dia 8 de julho. Então, se você quiser fazer, escreve por e-mail contato@lenguamario.com e participa. O professor é um professor lá do Vêneto, ele vai explicar, vai falar um pouco sobre a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. É apenas um encontro, vai começar às 10 desse sábado, do dia 8, vai aí perto do meio-dia, né? Então participa também você, só que precisa manifestar o seu interesse para ir lá para o grupo. Não vai ser transmitido ao vivo aqui, tá? Eu não tenho essa permissão para fazer isso. Então você precisa lá fazer a sua inscrição, né? Manifestar o seu interesse. Então você vai receber o link da videochamada aí da aula para entrar também na aula. Vamos lá então. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamari, como eu falei para vocês, o canal destinado para os vênetos. E óbvio a gente acaba abrangendo outras coisas da Península Itálica, mas é sim focado nos vênetos. E olha só que curiosidade, né? Uma curiosidade quando a gente pesquisa, estuda um pouco mais a fundo, né, a história da Sereníssima República de Veneza. Tem muita coisa para pesquisar em toda a história dos vênetos, e todo o período é um período muito denso que é preciso estudar bastante assim para não ser tão superficial. Porém, esses aqui são alguns detalhes típicos da história dos vênetos, né? E são duas colunas, eu até vou colocar a foto aí na tela para vocês, para ficar mais fácil também para vocês verem. Aí, ó, são duas colunas do Palácio Ducal e que, percebam, elas são diferentes, elas são vermelhas. É um vermelho sangue, tá? Um vermelho sangue, enquanto todas as outras, como vocês estão vendo, elas são brancas. Olha só, elas são feitas de mármore vermelho de Verona, tá? Mármore vermelho de Verona, mas até o momento não há uma explicação assim certa, né? Sobre por que foi escolhido ali pintar nessa cor para destacá-las da brancura geral. Porém, elas já estão ali nessa cor faz séculos e séculos. Reza a lenda, né? Reza a lenda que o Doge, por ocasião das cerimônias, ocupava o seu lugar ali mesmo, de onde também eram anunciadas as sentenças de morte. Sim, pois é, existiam sim sentenças de morte. Ah, mas não era uma república? Mas até hoje temos, por exemplo, os Estados Unidos, que alguns estados da federação eles têm pena de morte. A República de Veneza tinha pena capital, né? Principalmente para os traidores da República. Então, ali vocês conseguem ver que aconteciam as sentenças de morte, ao menos reza a lenda, e de fato muitas pessoas foram enforcadas aí, talvez por isso que se chega a uma certa conclusão, né, sobre esse fato aqui. Olha só, e nesse sentido, o vermelho é um rosa, mas é para ser um vermelho sangue, né? Porque sangue não é
é mais ou menos assim quando ele mancha, digamos, quando ele vai para o mármore, ele não vai ficar vermelho, ele fica meio um rosinha ali, mas é para ser um vermelho sangue, digamos assim, no mármore. Relembraria a cor do sangue dos condenados, tá bom? Então, olha só que loucura, né? Eles tinham ali no Palácio Ducal, tudo bonitinho, branco, mármore, e pintaram essas duas colunas em vermelho sangue, justamente para a pessoa olhar e relembrar que ali era o caminho, esse era o destino dos traidores, principalmente, né, os traidores da República. Então, o sangue, aquele vermelho sangue. Como lemos no livro Veneza Incomum e Secreta, porque de fato existiam muitas coisas que não existiam em outros lugares, né? Por isso que Veneza é incomum e muito segredo também. Muitas vezes aconteceu que o condenado era colocado entre as duas colunas da Praça São Marcos, em frente à Torre do Relógio. Então é basicamente ali, tá? Era sempre em frente à Torre do Relógio. Desta forma, o condenado, uma vez chegado o momento fatídico, poderia ver a hora exata do seu fim. Por isso que ele acabava sendo pendurado ali com as colunas, tá, em meio às duas colunas ali na frente, e sempre voltado para o relógio. Ali ele olhava o seu fim, a hora do seu fim, né? Ali, na verdade, não eram justiçados os comuns. É importante dizer, porque não se matava ali, né? Não se justiçava, enfim, não eram justiçados as pessoas comuns, mas apenas os patrícios por ato de traição contra as instituições da República. Ou seja, não era qualquer um também que era condenado ali, mas sim as pessoas que tinham alguma influência, que tinham algum poder, justamente, né, por ser um local ali de um palco, digamos assim, para toda a cidade de Veneza ver, e para toda a cidade de Veneza também ver que essas pessoas também poderiam sofrer o peso da lei, né, se assim fosse necessário. Bem, para constar aqui, em 1470 foi eleito o senhor Domenico Eriso contra o senhor Leonardo Giustinian, pertencente a uma das 24 famílias mais antigas vênetas. Presente na eleição estava o senhor Bartolomeu Memo, que era um jovem, inclusive, na época, tá? Um Bartolomeu Memo, que proferiu calúnias contra a imagem do Doge. O colegiado, então, naquele momento, decide imediatamente de comum acordo no Conselho dos 10, que era praticamente como se fosse o Senado, hoje em dia está o Conselho dos 10, de prender o Bartolomeu Memo e condená-lo à forca, que fosse enforcado nas colunas vermelho, né? As colunas vermelhas, o vermelho sangue do palácio na manhã seguinte. Então, justamente na manhã de 13 de julho, o corpo de Bartolomeu Memo estava pendurado em meias colunas de sangue do Palácio Ducal. E olha, em 1504, o prefeito, eles chamavam podestade, enfim, o prefeito da Istria, Girolamo Tron, se pôs em serviço dos turcos. Então, para quem não sabe, isso aqui pertencia à Sereníssima República de Veneza, tá, pessoal? Foi uma alta traição, né, que o Girolamo Tron fez. Então, ele era um prefeito que foi eleito com a força da Sereníssima República de Veneza para manter o poder de Veneza na Istria, e ao mesmo tempo ele estava traindo, obviamente chegou ali num período que ele estava traindo a Sereníssima, a República de Veneza, com os turcos. O que ele fez? Ele se pôs em serviço dos turcos, transmitindo todos os segredos que sabia da República, a respeito da República, para o Império Otomano. Então isso aqui era gravíssimo mesmo, obviamente não ia deixar de acontecer algo grave igual ao Girolamo. Foi capturado pelo Michel Grando e levado a Veneza no navio. O Girolamo, então, na hora de ser preso, disse: "Vous mettez in fallo, ho fatto tante per la signoria." Ou seja, ele falou em vêneto, né? Você, enfim, me pegou na falha, me pegou no ato ruim, na falha, né? Eu fiz tanto para a senhoria, né? Aí o Michel Grando responde: "Il conselho não se sbaia, vem comigo a palácio." Ou seja, o conselho ele não erra nunca, venha comigo ao palácio. Então, preso
o Girolamo confessou tudo e em 29 de outubro foi para a forca. Na manhã do dia 30, tocou o sino do malefício, como era chamado naquela época, um sino fúnebre que anunciava a toda a cidade uma morte par man de justiça, como eles diziam, par man de justiça, que quer dizer pelas mãos da justiça. Consta nos autos ali do processo, tá? A seguinte frase. E assim, no caso, o seguinte texto, e assim nas colunas vermelhas do palácio foi enforcado o Sr. Tron, o qual morreu com vestimentas negras. Ficou dependurado até as 9 horas, depois foi retirado e enterrado. Do processo, então, resultou que os turcos o pagavam 50 ducados por ano pela traição. Por lei, seus irmãos, os irmãos do Girolamo Tron, que foi enforcado, né, por traição, por lei, seus irmãos foram proibidos de ficar em luto e que o corpo do Tron não fosse sepultado junto à família, né, como existe hoje. Enfim, o sepultamento tem lá o mausoléu, enfim. Então, era proibido que a família inteira, os irmãos, a família inteira provavelmente ficasse de luto e que o corpo fosse sepultado junto à família. Você sabia disso? São coisas, particularidades, detalhes muito interessantes a respeito da nossa história, a respeito da história da Sereníssima República de Veneza, para a gente também não ficar pensando que as coisas eram assim, oba-oba, né? Não era oba-oba, existia lei, existia ordem para que as coisas não saíssem também do controle. Então deixa aí seu comentário é importantíssimo. Que tal, né, se essa moda pega aí no Brasil, o que ia acontecer? Esse tipo de pena capital, será que ia dar certo, não ia dar certo? Iam acabar condenando as pessoas erradas ou iam condenar as pessoas certas, né? A gente está falando aqui de patrícios, né? Talvez aí a elite aí política, de repente, que fizesse alguma coisa errada, será que isso aqui ia dar certo ou não? Bom, deixa aí seu comentário. Se não quiser escrever, deixa um leãozinho, um emoji, já ajuda para o YouTube entender que você gostou do vídeo e também para ele ranquear o vídeo melhor aí no YouTube para outras pessoas assistirem, tá? Então curte o vídeo e não esquece aí o seu comentário, que é importantíssimo. Strucon, tchau, tchau.